Bom dia, irmãos, graça e paz. Que coisa boa nós iniciarmos a semana na casa do Senhor, através da escola bíblica dominical, e agora é o momento de culto. E eu quero mais uma vez ratificar aos irmãos, não saia daqui nesta manhã sem provar as delícias que está sendo preparada pelas mensageiras, né? Um almoço delicioso, e eu quero mais uma vez lembrar, agradecer às irmãs, irmãos que estão trabalhando para viabilizar esse encontrão das mensageiras. Então, não saia daqui sem levar o risoto. Não apenas leve o cheiro do que nós já estamos sentindo, mas leve um pouco desta comida deliciosa, né? Nós estamos no mês de junho compartilhando sobre um tema que eu acho fundamental e necessário para este tempo que nós estamos vivendo, que é clamar ao Senhor, um grito de socorro a Deus. Na expressão correta do clamor, essa é a verdadeira explicação. Clamar é gritar por socorro, é chegar no limite em relação à sua necessidade ou à urgência de um chamado. Mas nós podemos também pensar de uma maneira ainda maior em relação ao clamor, é de gerar através do clamor um entendimento de que apenas a nossa necessidade, o nosso desejo é muito pouco. Nós podemos, pelo clamor, mergulhar nos propósitos de Deus e fazer daquilo que para nós é indispensável, muito mais propício para ser colocado diante da necessidade de Deus e não para nós. E às vezes nós resumimos a nossa busca e o nosso desejo em nós mesmos. E nós esquecemos que temos um Deus que quer muito mais que nós. Você já orou para ter uma casa própria? Quantos aqui já oraram? Levanta a mão. Amém. E quem continua orando? Amém ainda. Olha, é muito bom, né? Agora, você já chegou a pensar em clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor precisa de uma casa própria em determinado lugar. O Senhor precisa me dar uma casa, ou construir uma casa num lugar bom, para que ali a glória do Senhor seja manifesta ali. Eu preciso de moradia, o Senhor precisa de um novo local de expansão do Evangelho, de testemunhos. Já orou assim? Porque se nós resumirmos os nossos desejos a nós mesmos, nós simplesmente vamos começar a achar que tudo o que acontece em relação à minha vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Não, e a vontade boa, perfeita e agradável é do Senhor. E nós precisamos começar a estender, e esse tempo é um tempo para isso, onde nós confundimos muito aquilo que é para nós e o que é para Deus. A gente ora muito por algumas coisas, pensando apenas bom para mim. Mas será que é bom para Deus? Quantos aqui já estão casados? Benção. Mas aqueles que vão casar, quem não casou ainda, levanta a mão. Esses jovens. Vocês já oraram pedindo a Deus uma esposa ou um esposo? Já? Ó, o irmão até ajoelhou ali, aleluia. Está clamando a Deus. Agora você precisa começar a pedir a Deus uma esposa que seja de Deus para você. Algo que possa agradar a Deus em primeiro lugar. Porque senão, de repente, você arruma uma esposa e a esposa afasta os propósitos do Senhor da sua vida. Enquanto o marido ou a marida afasta os propósitos. Não, fala: Senhor, eu quero um esposo, mas que ele seja para o Senhor em primeiro lugar. Seja um homem frequentador da igreja, não falte a EBD, participe do grupo de homens, venha na reunião de oração, seja dizimista fiel, seja ofertante, seja evangelista, que ele possa servir ao Senhor com alegria, que ele possa colocar a sua vida à disposição do teu reino, que ele possa trabalhar com alegria lá no mundo, mas pensando no Senhor, porque ele tem a prioridade no Senhor. Primeiro Deus, depois eu. É assim que a gente ora para pedir um marido? Não? Deveria. Deveria. Por isso que de vez em quando a gente sofre com aquilo que nós temos. Porque tudo que está na nossa mão, às vezes, vira problema. Mas tudo que está na mão de Deus gera menos problema. Com certeza. E eu quero falar hoje, como nós temos falado, sobre homens e mulheres que clamaram ao Senhor e tiveram um processo de Deus nas suas vidas, até o momento que o seu clamor chegou diante de Deus, e o clamor não só foi respondido, porque não era vontade das pessoas, mas era vontade de Deus. Porque a vontade de Deus prevalece no meio do clamor. Quando a gente sai do clamor, a gente não sai frustrado.
Talvez muitas das nossas orações tenham sido orações frustrantes, porque você ainda acha que a não resposta deixa você frustrado. Não, o clamor não deixa a gente frustrado, pelo contrário, a gente pega o nosso desejo e coloca na mão de Deus. Não existe frustração em Deus, existe ou não? Eu fico imaginando, Deus pegou o seu problema e falou, poxa, o que eu vou fazer com esse problema, meu Deus? Sabe que a gente pega o filho e fala, Senhor, esse filho é teu. O Senhor fala, nossa, o que eu vou fazer com esse menino? Dá muito trabalho. Você acha que na mão de Deus as coisas vão passar pelas mesmas inquietações que as nossas? Não vão. Mas nós precisamos experimentar através do clamor essa experiência de tirar do nosso coração a prioridade em relação aos nossos desejos e acrescentar a prioridade de Deus com relação à sua vontade. E eu quero falar hoje sobre um homem, sem dúvida nenhuma, uma das maiores expressões de glória de Deus no Velho Testamento, chamado Sansão. Os irmãos conhecem bem a história de Sansão. Não houve nenhum homem no Velho Testamento e na Bíblia como Sansão, que não apenas tivesse poder, mas fosse poderoso. Era um homem que não tinha uma relação, por exemplo, de manifestação espiritual do seu poder. Ele tinha o poder sobre suas mãos. Ele era um homem forte. Era um homem que vencia batalhas sozinhos. Era um homem que não tinha obstáculos em relação à sua caminhada. Era um homem que nasceu num período onde que o povo estava desobedecendo a Deus, num período de juízes, onde Deus julgava o povo, e Deus então resolveu de uma maneira extraordinária trazer através de um nascimento de Sansão, uma maneira de chamar a atenção do povo para que o povo corrigisse a sua caminhada. Então ele nasce um nazireu, um homem escolhido por Deus para viver algo extraordinário. E nós conhecemos os exemplos em que a palavra do Senhor chama a atenção da força de Sansão. Mas houve um período na história de Sansão que a sua história deixa de viver os propósitos de Deus e passa a viver aquilo que estava apenas no seu coração. E no coração de Sansão, infelizmente, não houve um espaço para que ocupasse a vontade do Senhor, e pela sua vontade os irmãos conhecem a sua história. Vamos falar um pouco dessa história. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 16, versículo 28 em diante. Diz assim, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor, Deus, peço-me de que te me lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas com a mão direita e com a esquerda a outra, e disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Esse é a última parte da história de Sansão. Sansão aqui está preso, debilitado, tinha sido maltratado pelos homens que o prenderam, tinham cortado o seu cabelo, tinham perfurado seus olhos. E é interessante que ele está aqui numa posição em que tudo aquilo que Deus tinha dado para ele tinha se ausentado dele. E agora ele clama por força para os seus últimos momentos. E nós sabemos que os últimos momentos de Sansão foram melhores do que os primeiros. Esse é um personagem bíblico, sem dúvida, que retrata uma escolha extraordinária de Deus na história. De maneira excelente, Deus escolhe um homem para gerar nele uma força extraordinária, que através de tudo aquilo que muitas vezes, na perspectiva apenas de uma experiência espiritual, agora Sansão, ele não é só um poder espiritual, ele é um poder em si mesmo. Ele é um poder natural. Ele, pelas suas mãos, ele realizava coisas extraordinárias. Diz que com uma queixada, né, com um pedaço de osso de um jumento, ele matou quantas pessoas? Quantos?
mais de 1000. Você imagina um homem que enfrentou um exército com uma queixada de jumento que achou ali no deserto ou na região e falou, pode vir que eu vou matar todos vocês. E ele enfrentou a todos. Um homem que tinha não apenas uma força nas suas mãos, mas tinha também uma sabedoria para administrar algumas coisas em relação à vontade de Deus, que era incomum naquela época. Então estava sobre ele toda essa responsabilidade de viver os propósitos do Senhor. Mas ele perdeu a luta para ele mesmo. Perdeu porque deixou de viver aquilo que Deus tinha para ele, e pela sua arrogância e pela sua maneira de entender as coisas como ele queria, perdeu o principal, de ser realmente alguém que marcasse a história através dos feitos que fez em vida e não nos feitos que deixou para o momento da sua morte. E eu queria compartilhar com os irmãos um pouco sobre isso. O fim deste homem foi muito melhor que o seu início. Então vamos ver o coração deste homem diante dos seus fracassos, que o levou no final a clamar ao Senhor. Vamos tirar algumas lições do que ficou perdido na sua história, mas que foi recuperado no final da sua vida através desse clamor extraordinário. Não sei se você já percebeu que nós aprendemos na vida através de coisas boas e também de coisas ruins. Amém? Amém, irmãos? E normalmente as coisas ruins, elas marcam muito mais a nossa vida porque é mais doloroso, né? Esse aprendizado de uma maneira em que nós não queremos acontece com mais intensidade. Não porque Deus quer, como Deus queria para Sansão. Deus queria um caminhar que fosse um caminhar de bênção. Ele nasceu numa família abençoada, os pais abençoados, dedicaram aquela criança ao Senhor, cresceu recebendo tudo de bom, e de repente se desviou do caminho pela sua própria vontade, e aquele caminho que Deus escreveu para ele de bênção, ele conseguiu transformar em um caminho de maldição. Então tudo que Deus falava não, ele fazia o contrário. Apesar de que entendia que aquilo que estava fazendo, aquilo que estava sobre ele, era algo, ou melhor, não entendeu aquilo que estava sobre ele, que era muito maior do que apenas o seu ego ou o seu eu, mas perdeu a perspectiva do quanto ele representava para um povo todo, que precisava de um homem como ele para restaurar aquilo que o Senhor tinha manifesto de bênção no povo de Israel. Então é interessante que ele resumiu toda a sua vida em relação à sua vontade e esqueceu que Deus o escolheu para realizar uma vontade muito maior. E a primeira coisa que eu queria perguntar para os irmãos, a sua vida se resume apenas na sua vida, então você não conhece a Deus. A dimensão da nossa história não pode se resumir apenas a nós. Mas ela precisa atingir uma esfera maior. Será que realmente muito dos nossos sofrimentos é porque nós ainda achamos que nós somos o alvo do amor, da graça, dos benesses de Deus? Somente eu. Nós conversamos isso na escola bíblica dominical hoje. Parece que a mensagem hoje é tudo de Deus para nós. E esquecemos que Deus quer usar nós para abençoarmos muitas pessoas. Então, um dos propósitos de um dia eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, não é para usufruir apenas de Deus para mim, mas para que através de mim Deus fosse conhecido e fosse vivido através de muitas pessoas. Então, esse sentimento do coração de Sansão, talvez possa estar sendo um grande entrave da nossa experiência com Deus. De nós resumirmos Deus à nossa vontade. E nós esquecemos que Deus quer usar a nossa vontade para multiplicar a sua glória no meio das pessoas. Então, muitas vezes nós deixamos de clamar a Deus, porque os projetos que nós enterramos, podem ser que você fala aí, não serve mais para mim. Mas e quantas coisas você enterra que poderia ser bênção para os outros? É interessante como ainda nós achamos que a dimensão do alvo e do propósito de Deus sou eu. E esquecemos dos outros. Esquecemos do quanto Deus espera de nós. Esquecemos das possibilidades que Deus nos dá de nos colocar aonde Ele nos tem colocado diariamente para realizar algo maior do que a nossa vontade.
E muito das nossas inquietações é porque nós resumimos a vida em nós mesmos. Sabe por que você sofre? Porque você acha que só você é que está passando um problema. Sabe por que a sua família tem dificuldade? É que você resume a sua família num único propósito de vida e de felicidade. Sabe por que você tem dificuldade do seu trabalho? É porque você acha que o seu trabalho não está agradando a você. E você esquece da dimensão do seu trabalho poder abençoar, quem sabe, através de você, uma outra pessoa, outras pessoas. Deu para os irmãos entender que nós não podemos trazer a nossa chamada de Deus apenas para nós? E eu pergunto, você já se encontrou no mundo em relação à vontade de Deus? Ou você acha que Deus, dono do universo, olhou e falou assim, ó, é só você? Está gravando, né? Tá. Sabe aquela expressão, eu não gosto muito, mas você é o cara. Você acha que você é o cara? Ó, eu sou eu, pastor, eu estou bem, estou feliz, estou satisfeito, tá? Deus é bom. A gente cantava assim, tem umas músicas que eu também não gosto muito. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou com Ele, eu vou. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Temístico que se vire, o pastor que vá para lá, ele tem que ser bom para mim, ele é bom para mim. O Silvio está chorando, problema é dele, eu sou feliz, sou feliz. A gente cantava isso e canta até hoje. É interessante como nós dimensionamos a graça de Deus em relação àquilo que Ele faz para nós. Sansão começou errado quando ele recebeu algo poderoso de Deus para ser usado para todo Israel. O que ele fez? Para mim. Começou a ser forte para quem? Começou a chamar a atenção das pessoas para quem? E era tudo Deus. Você já viveu essa inversão? Nós já vivemos essa inversão. E olha que interessante, eu quero pensar um pouco os irmãos nessa caminhada errada, em que precisava ouvir um clamor, e o clamor não surgiu antes na história de Sansão, e foi surgir só na sua morte. Por quê? Porque o clamor que deveria surgir antes foi interrompido pelo seu pecado e pela desobediência a Deus. Primeira coisa. O que interrompeu um clamor vindo antes, para que Sansão gritasse, Senhor, a minha vida é tua, eu vou fazer para o Senhor todas as coisas? Ele começou a trilhar um caminho de desobediência, um caminho de pecado. Sabe quando o pecado começa a não fazer a diferença na minha vida? Sabe quando o pecado começa a entrar na minha história e eu começo a entender que eu sei o que eu estou fazendo? Sansão começou assim. Ele não podia colocar a mão em carnes que estavam apodrecidas. Então o diabo monta uma estratégia de colocar no caminho dele uma carcaça de um animal morto no meio de uma colmeia de abelhas. E os irmãos sabem que Sansão não foi lá pôr a mão naquela carne podre, mas ele, por cima da carne podre, tinha o quê? Um melzinho delicioso. Sabe, pastor, era um negócio docinho, eu não percebi. Como é que você não percebeu, meu querido? Por baixo estava tudo podre. Mas o diabo faz isso, o diabo coloca um melzinho em cima de algumas coisas que a gente acha que não é pecado. Não é? A gente acha que não é pecado, é só um docinho, não é. E ele começou então a percorrer uma história de desobediência a Deus. Ele era nazireu, alguém escolhido, e na sua escolha foi colocado para ele alguns limites em relação ao que ele deveria ou não fazer. Nós temos hoje, como Sansão, os nossos limites. Aonde estão os nossos limites? Aonde? Bíblia. Por isso que estamos na escola bíblica dominical, porque aqui nós aprendemos através da palavra o que devemos e o que não devemos. Satanás conhece a Bíblia muito bem como nós. Só que sabe o que ele faz? Ele não quer que eu e você desobedeça a Deus, mas ele coloca um melzinho de vez em quando. Pastor, isso não vai fazer mal. Não sei se vai fazer mal. Mas o grande problema é que Sansão perdeu a oportunidade de viver uma vida conforme o propósito de Deus de obediência, porque resolveu experimentar através
da desobediência àquilo que ele achava que o seu coração poderia suportar. O pecado é assim, meu amado. O pecado não é um negócio drástico. Já contei para os irmãos, eu aprendi muito com o pecado quando eu trabalhava, porque eu cresci aprendendo que o pecado era um negócio ruim. Não é? A gente falava para as crianças, pecado era um negócio ruim, o diabo vem em cima da gente, e o diabo vem e... Não é assim? Cadê as meninas? Né, Elisa? O pecado é aquele monstro que vem sobre nós e vem para matar, roubar e destruir. E a gente fala, nossa, que coisa feia. E aí eu lembro que eu fui trabalhar e deram para mim uma secretária. E ela não era menina para matar, roubar e destruir. Falei para a Vívia, nossa, ela é bonitinha, Vívia. Porque eu imaginava que era algo ruim. E de repente ela começou, oi, eu vou trabalhar com você. Eu falei, você não. Sou casado. Primeiro que eu não quero mais você. Você já passou do limite de onde você encontrou possibilidade de tentar flertar comigo. Docinho, não era feia. Ela loira, tinha características mais doces do que o mel. Então me assustei, porque o pecado não era aquela coisa feia. Às vezes a gente acha que o inimigo quer... Não, pai, o inimigo hoje em dia sabe como é que faz as coisas. Se ele enganou Sansão há 5.000 anos atrás, não vai enganar nós hoje, com esse melzinho? Sabe aquele jeito que a gente fala que não, esse aí, isso não vai acontecer comigo. Vai, porque nós somos fracos, falhos e pecadores. Então, tome cuidado com aquilo que a Bíblia fala, a aparência do mal. Satanás encheu o coração de Sansão simplesmente porque corrompeu a sua identidade em relação a obedecer ou não a Deus. Na realidade, a sua tendência não era desobedecer a Deus. A sua ideia é que ele tinha as coisas debaixo daquilo que ele imaginava que não seria atingido. Estão lembrados que logo em seguida aparece Dalila? E é interessante que Dalila mexe com Sansão, não só apenas no seu desejo, mas no seu confronto com relação à sua história. Por quê? Porque o diabo é isso, ele sabe exatamente a maneira em que pode corromper os nossos corações. Segundo momento que Sansão poderia ter clamado, foi a dificuldade da tendência de ouvir os caprichos do seu coração. Quando Dalila apareceu, ele tinha que entrar em oração. Falou, Senhor amado, essa mulher é tudo que eu quero, mas não é para mim. Clame ao Senhor por aquilo que aparentemente era bom para ele, mas não era bom para Deus. Ele tinha dificuldade de ouvir os caprichos do seu coração. Você tem dificuldade de ouvir os caprichos do seu coração? Ai, pastor, não sei o que aconteceu. Quando eu vi, quando você viu? Você tem um coração voltado para Deus, que quando você percebe que ele sai da sintonia, você clama ao Senhor e diz, Senhor, tira isso. Não quero, isso vai destruir a minha história. Ou será que nós deixamos de clamar e aí o nosso coração, que pode ser um coração que deseja o melhor para nós, mas nem tudo que desejamos melhor para nós pode ser o melhor de Deus para nós. E nós então confundimos esta experiência de desejo e precisamos clamar, porque nós temos ouvido muito mais os nossos corações. Sabe, meu amado, se você está vivendo um momento agora difícil, um momento de preocupação, de apreensão, é porque o seu coração levou você aonde não devia. E o pior de tudo, você foi aonde não devia estar. Sabe por quê? Porque o clamor não interrompeu a sua decisão. Clamor interrompe a decisão. Se no meio dessa situação, Sansão tivesse dobrado o joelho, Senhor, tu sabes que eu preciso de uma esposa, tu sabes que o Senhor tem a melhor mulher para a minha vida, mas não é essa, livra-me dessa mulher. Sabe o que Deus fazia? Tinha tirado dele o desejo e colocado nele um outro propósito. Mas, infelizmente, as tendências caprichosas do nosso coração muitas vezes divergem da vontade de Deus. E é interessante de que muitas vezes nós
temos a resposta, mas não queremos ouvir ninguém. Eu tenho certeza que os pais de Sansão, quando ele levou, tem uma menina que eu estou afim, Dalila. Levou para o pai falou o quê? Hã? Não, meu filho, não é da nossa turma. Não é. Levou para a mãe falou o quê? Filho, não é. Conheça essa mulher aí, ó. Dá uma olhadinha na história dela. O que me chama a atenção é que Dalila não só armou uma cilada para Sansão uma vez. Quantas vezes ela armou? 3 vezes. É que grava, né? E o bobão caiu. Primeiro ela tenta cortar o cabelo dele e ele fala, opa, nisso aí. Ele não atentou que era ela e fala assim, Dalila, você não sabe, Dalila, que homem bobo, rapaz. Já podia ter falado, que é isso, minha querida? Você vai tirar o que eu tenho de melhor? E ela tenta depois e ele de novo fala, Dalila. Não, Dalila não, meu querido, foge, pô. Sabe aquele sentimento de que não são coisas difíceis de decidir. Mas como o nosso coração está contaminado, a gente não enxerga. Você acha realmente que aquela mulherona que era Dalila, queria Sansão porque ele era um homem gente boa? Não, rapaz, ela queria usufruir dele. Ela era o quê? Dalila era o quê? A princípio, uma prostituta. Você acha que a prostituta queria o quê com ele? Queria, não, quero ter uma experiência com Deus, com você. Não queria. Queria usufruir dele. Queria tirar proveito dele. Queria vender ele. Queria tirar vantagem dele. Porque a prostituição, ela não está ligada apenas à sexualidade. A prostituição está ligada em tirar vantagem. Eu pergunto, será que temos prostituição no nosso meio? Pessoas que só veem vantagem para si mesmo. Isso é prostituir. Prostituir é tirar aquilo que poderia ser para um benefício maior e trazer para mim apenas. É achar que tudo só tem que servir a mim mesmo. E ele não percebeu isso. Lembrando que ele não é um homem comum, ele foi um homem preparado e escolhido para servir a Deus. E aí a gente pode pensar, poxa, mas ele não estava atento? Estava, mas o seu coração não estava. Porque o coração é complicado, a gente tem dificuldade de ouvir aquilo que, ou melhor, nós temos a facilidade de ouvir aquilo que o nosso coração, muitas vezes, é tendencioso. Mas ele também poderia ter clamado, ou negligenciou clamar, quando pensou que tinha tudo sob controle. Está tudo sob controle. Todo mundo que chegava para ele, não, eu sei o que eu estou fazendo. Sansão, você está vendo? Eu sei o que eu estou fazendo. Essa ideia de que nós não buscamos a Deus até que perdemos o controle. Eu pergunto para você, quando começa a sua oração? Quando você perde o controle? Então esse é um problema. Nós muitas vezes só entramos diante de Deus para orar e clamar a Deus por uma resposta quando as coisas perdem o nosso controle. Enquanto está no nosso controle, a gente está dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que pode fazer. Mas será que realmente a nossa relação com Deus é apenas uma relação de necessidade quando aquilo que eu posso resolver não acontece? Por isso que nós temos que ter uma vida de oração e temos que clamar ao Senhor muitas vezes na insistência de que aquilo que eu realmente desejo, eu não tenho dúvida, Senhor, que será bênção nas tuas mãos. Porque eu fico imaginando nós chegarmos diante de Deus clamando por alguma coisa que não tenha tanto propósito. Qual o propósito? Mas quando nós clamamos a Deus, nós já desprendemos de nós o desejo maior em mim e falamos, Senhor, o Senhor tem que realizar isso, porque a tua palavra diz isso, os teus propósitos confirmam isso. Não é mais uma discussão se eu quero ou se eu não quero, mas é por que o Senhor não faz isso através de mim. Eis-me aqui, usa-me, Senhor.
Por que o senhor não quer me dar uma casa? Por que o senhor o senhor acha que se o senhor me der uma casa aqui na Santa Quitéria, em volta de mim vai tudo para o inferno, porque eu não vou falar de Jesus? Então não me dá. Mas eu estou dizendo para o senhor, se o senhor me der uma casa aqui em Santa Quitéria, eu vou evangelizar todos ao meu redor, eu vou estar perto da igreja, eu vou poder servir mais ao Senhor, eu vou poder evangelizar. Esse propósito. Deus não quer isso? Será que Deus não quer isso? Você acha que Deus está pensando, acho que eu estou precisando. Acho que eu não vou levantar ninguém em Santa Quitéria, não. Não vou lá, é muito perigoso. Você entendeu? Quando o clamor chega diante de Deus, já não é mais um grito de que eu estou no controle, mas é que precisa viver sob a direção e o controle de Deus, porque é indispensável que seja realizado. Eu não estou clamando para que seja feito. Eu estou clamando porque até agora o Senhor não fez. E agora eu estou dizendo, eu estou aqui, faz de mim, faz da minha vida, faz da minha história. Então Sansão negligenciou as coisas porque entendia que realmente as coisas precisavam estar sob o seu controle. E na realidade, meus amados, nós começamos a entender a Deus através das coisas que estão no controle de Deus. Eu quero dizer para os irmãos, família é um problema, não é um problema? Não é fácil família, não é? Marido não é fácil, mulher não é fácil, os filhos não é fácil, os pets não são fáceis. Não é fácil as contas, não é fácil, não é fácil. Então, o motivo de você clamar já está na dificuldade de entender que por você mesmo isso não vai ser resolvido. Então, o que você faz, você coloca na mão de Deus. E Deus vai falar para você, mas se você me buscou antes, eu coloquei nas suas mãos a família porque eu confio em você. Sabe por que as famílias não dão muito certo? É que você constituiu a família sem que Deus permitisse. Porque uma família sem Deus não pode dar certo. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ué, senão não tem sentido. Mas eu, diante de Deus, falei, Senhor, eu quero uma família, eu quero uma esposa, eu quero ter filhos, mas eu quero colocar diante do Senhor. Se o Senhor achar de fato que a minha vida, que quero uma família, vai ser relevante, me dá uma família. Então Deus nos dá a família para isso, numa dimensão maior de vontade e de desejo. Então o que aconteceu aqui com Sansão é que ele achou que as coisas estavam sob o seu controle. E sob o nosso controle, não adianta ter força. Não adianta ter sabedoria, porque força e sabedoria sem Deus não vai levar a lugar nenhum. E aqui no texto nós vemos um homem que deveria ter clamado antes na sua história, para não viver o clamor dos últimos dias. Eu quero encerrar com o clamor dos últimos dias, o clamor do arrependido. O clamor de alguém que está arrependido porque já não sabia mais o que deveria fazer. E clamou ao Senhor para que Deus pudesse ouvir a sua voz. Eu gosto desse último versículo de Sansão, que ele clama ao Senhor e diga, Senhor, fiz tudo errado, né? As coisas não deram certo da minha maneira, mas agora não se constranja com as minhas fragilidades. Não olhe para a minha fraqueza, não olhe para as minhas deficiências, mas coloca em mim tudo aquilo que eu deveria ter vivido durante a vida para que eu possa viver na minha morte. Então diz que Deus concedeu a ele em morte tudo o que ele deveria ter conquistado em vida. Será que para nós vai ser assim também? Será que nós não podemos começar a viver os planos e os propósitos de Deus durante a nossa história? Para que nós possamos ouvir, que nem nós ouvimos da Gelsa, o testemunho, nasci, cresci no ambiente cristão, Deus me abençoou, e eu posso dizer que o meu início está sendo tão abençoado quanto o meu fim. Para quê? Nós perseguimos uma história difícil se nós temos um Deus que quer fazer que a nossa história seja uma história de bênção. Então eu gostaria que você lembrasse que mesmo muitas vezes, se você até agora não tem vivido um caminhar com Deus, lembre-se que o nosso Deus quer dar sempre uma segunda chance. A minha palavra para os irmãos, diante da história de Sansão, para a minha vida e para a sua vida, é que nós temos uma segunda chance. Hoje é uma segunda chance que Deus está nos dando de retomar a nossa vida, retomar os propósitos do Senhor e vivermos escolhas de Deus sem desperdiçar o presente, sem menosprezar o futuro, mas confiando plenamente nos propósitos do Senhor para a nossa vida. Saiba que o inimigo vai percorrer a nossa história.
Mas se nós clamarmos ao Senhor, Deus fará maravilhas no nosso meio. Eu tenho lido nas quintas-feiras com o nosso grupo de oração sobre o poder da oração, ou sobre o propósito da oração. E eu tenho visto testemunho de homens que marcaram o seu tempo por uma vida de oração. Então convido você, ore. Ore ao Senhor. Mas ore mesmo. Gaste tempo em oração. Todos os exemplos que eu tenho visto, pelo menos no livro que eu estou lendo, eles oram 3, 4 horas por dia. Num tempo com Deus. Meu amado, se naquela época Lutero já gastava 3, 4 horas por dia, imagina hoje. Se no passado os homens gastavam horas e horas com Deus, buscando entender o Senhor, e a oração ainda não era um clamor, era apenas uma oração de encontro. Porque eu penso que a oração é um tempo de encontro. Eu não gosto de oração apenas para pedir, porque eu acho que é ruim quando a gente encontra. Já encontrou alguém pela primeira vez e falou para ele, dá R$100 para mim? É horrível isso. Então a oração é um tempo de encontro. No clamor você pede. Porque esse R$100 que você está precisando é indispensável para você. E no percorrer da oração você encontrou um amigo. E é interessante que no clamor, quando você vai falar que está precisando, um amigo já tira do bolso e fala, está aqui. Ó. Não precisa nem falar. É no clamor que nós realmente experimentamos a intimidade com Deus. Onde Ele ouve os nossos pedidos e vontades e fala, serão os meus também. Onde Ele ouve aquilo que queremos e fala assim, olha, isso vai ser bom mesmo. Onde de uma maneira extraordinária, Deus faz milagre através da minha vontade. Você pode imaginar isso? Um Deus que poderia fazer milagre olhando para mim, e Ele espera que faça de mim para Ele. Se eu fosse Deus, eu olhava para a Igreja Batista Memorial e fazia assim, ó. Todo mundo agora vai fazer a minha vontade a partir de amanhã, querendo ou não querendo. Alguém diz amém? Não fala não. Fala não, que você não vai cumprir. E Ele não faz isso. Sabe o que Ele espera? É que você hoje fala, Senhor, a partir de amanhã, eu vou começar a entender que as prioridades são o Senhor e não eu. E Ele fala, se você quiser, eu realizo. Olha que Deus maravilhoso. Para o mundo, é um Deus que as pessoas têm falado hoje em dia, que é um Deus que não é todo poderoso. Porque se Ele fosse todo poderoso, um dia alguém falou para mim, olha, se o seu Deus fosse todo poderoso, no meu coração eu pensava assim, mata Ele, Senhor, dá um AVC agora, um infarto nele agora. E ele falou um monte de besteira contra Deus e continuou vivo e saiu dando risada de mim. Porque o nosso Deus é assim. O nosso Deus não é um Deus simplesmente de ação, mas Ele é um Deus de reação. Quando Sansão desejou fazer a vontade de Deus, Deus fez. Diz que ele matou mais gente na sua morte que na sua vida. E aí tem uma coisa interessante, alguns desapercebidos acham que Sansão se suicidou. Não, ele nunca se suicidou. Ele se sacrificou, é diferente. Porque você imagina um homem restabelecido de toda a sua força. Sansão era forte, sim ou não? Sim ou não? Você imagina se esse teto cai sobre a nossa cabeça, quantos morrem? Nós, que somos fracos, certo? Você acha que um teto desse na cabeça de Sansão iria matá-lo? Porque ele estava forte. O que Sansão ia fazer? Já assistiram o Hulk? Quando joga os escombros em Hulk? O que Hulk faz? E sai, não é? Sansão sairia tranquilamente, meu querido. O que matou Sansão não foi os escombros. O que matou Sansão foi a missão cumprida. Senhor, me dá força e me leva como sacrifício para que eu possa cumprir a tua vontade. Então ele não perdeu a força, mas ele cumpriu o propósito. E quando a gente cumpre o propósito, morrer é o de menos. Sim ou não? Morrer é o de menos. Então Sansão não suicidou, pois não morreu pela sua vontade, mas sacrificou-se por uma causa maior, a vontade de Deus. E ele pediu para morrer, porque eu tenho certeza que ele poderia sair dali forte. Ele falou, não, Senhor, já está bom. Muitas vezes, meu amado, nós precisamos entender os propósitos de Deus na nossa vida, para que nós possamos também compreender a vontade do Senhor, seja ela na vida quanto na morte.
Lá em Hebreus capítulo 11, por isso que Sansão não se suicidou, porque senão não estaria nos heróis da fé. Em Hebreus 11, do versículos 32 e 34, vai falar sobre Sansão. Um homem que honrou a fé. Então, meu amado, quem sabe no nosso coração nesta manhã, nós podemos também fazer como Sansão. Sair daqui numa dimensão de que, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Vou me sacrificar ao extremo. Não para desejar aquilo que é para mim, mas desejar aquilo que o Senhor tem para mim. Seja vivido com a tua vontade, por onde o Senhor quiser. Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque diante do Senhor o seu coração. Eu não sei o momento que você está passando, eu sei o momento que eu estou passando. Eu sei muitas vezes que muitas coisas vêm na minha cabeça, onde eu penso, Senhor, olha, é isso mesmo. O Senhor sabe que nas minhas mãos as coisas estão bem. O Senhor sabe que na minha vontade está tudo bem. De repente eu ouço uma vozinha lá de dentro. Isso mesmo. Mas é nessa hora que eu tenho deixado de pensar nas coisas como eu penso. E tenho orado e clamado ao Senhor para ver se realmente é a vontade dEle. Porque, meu amado, o problema de Sansão, talvez você esteja pensando, mas será problema meu, né, pastor? Não é, meu amado. O diabo, ele já não quer destruir a nossa vida, a minha vida. O diabo agora quer destruir uma família inteira. Quer destruir um monte. Ele aprendeu com o evangelho que é melhor pescar de rede do que de vara. E eu tenho visto por causa de uma atitude errada de desobediência, uma atitude errada, onde o meu coração resolve desejar aquilo que Deus não quer, uma atitude errada diante de achar que está tudo no meu controle, eu destruo um monte de pessoas. Eu estou alimentando as clínicas de psiquiatria, de psicologia. Eu não tenho nenhum problema de procurarmos tratamentos. Mas sabe quem está gerando os doentes deste tempo? Eu e você. Eu e você. Porque eu não posso imaginar nós que podemos ter uma vida sã com Deus, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de aconchego. Nós não temos que ouvir a palavra do Senhor que diz, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. E descansar no Senhor é através do mover de oração e de clamar ao Senhor, porque nós somos fracos. O clamor é quando a gente chega diante de Deus e chora, e desabafa e fala, Senhor, não está fácil, não é isso mesmo. O Senhor fala, isso mesmo. Clame a mim e eu te responderei. Clama a mim e eu vou ouvir a sua voz. Nós não temos um Deus que fala, ei, enxuga as suas lágrimas, fique em pé. E não, Ele fala, há tempo de chorar, há tempo de caminhar, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de enfrentar dificuldades. Ele sabe disso. Mas nós não podemos mais viver a vida desapercebido de um Deus que está conosco. E a única coisa que nos coloca em sintonia com Deus é a oração e a sua palavra. Eu gostaria que nós tivéssemos um povo que realmente entrasse diante de Deus por um clamor. Porque clamar a Deus, meu amado, é além daquilo que a gente está pensando. Até quando nós vamos orar por coisas que nós poderíamos já estar fazendo? Vamos orar pela Batista Memorial para que Deus mande um monte de pessoas. Amém. Mas Ele vai mandar através de você. Se você não vai atrás, como é que elas virão? Não, mas vamos clamar, né, pastor? Não vamos clamar. Nós vamos clamar para que você receba de Deus esse chamado e todos os dias esteja no seu coração o desejo de convidar pessoas para Jesus e para a igreja. Isso sim. A oração, meu amado, tem sido um momento estranho na nossa vida, quando a gente apenas ora, mas a gente não se coloca à disposição. É sem dúvida, você tem dúvida que o Senhor não quer abençoar a sua vida? Alguém aqui tem dúvida? Se você tiver dúvida, fique em pé, eu quero orar por você. Você está precisando de oração. Você não tem dúvida que Deus quer abençoar a sua vida? Não, Deus quer abençoar. Olha Sansão. Nasceu para ser uma bênção. Eu e você, se estamos aqui nesta manhã e temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nascemos para ser bênção. Antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos deu o privilégio de nos escolher para a vida e vida eterna. Amém. Então você já tem isso no seu coração. Por que você não está sendo bênção? Eu não entendo. É porque realmente aquilo que Deus fez ainda não caiu no seu coração com propósito.
Porque se cair no seu coração com propósito, você vai orar e vai levar diante de Deus. É certo que Deus quer fazer, é certo que Deus quer agir. E se Ele fizer, benção. E se Ele não fizer, não muda a sua vida. As pessoas estão deixando Deus, deixando a igreja, porque Deus não fez. Não fez? Será que realmente a nossa expectativa de vontade é só nossa, não é de Deus? Então eu queria que você orasse, dizendo: Senhor, eu quero ser a partir de hoje um homem, uma mulher de oração. Eu vou orar, vou orar, vou orar, vou orar. Vou gastar mais tempo em oração do que no WhatsApp. Em nome de Jesus. Se é um desafio, seja esse. Eu vou orar mais, vou orar mais. E quando eu estiver orando e eu entrar diante do Senhor em clamor, que o Senhor entenda de que a necessidade que eu estou vendo é tua, não minha. E é para o teu reino que eu vou clamar, para que a resposta venha. É porque nós, muitas vezes, limitamos, Senhor Jesus, a vontade sendo nossa. Mas eu quero que a tua vontade seja sobre a minha vida. O Senhor deseja uma família abençoada. O Senhor deseja uma vida abençoada. O Senhor deseja uma igreja abençoada. Então eu vou me comprometer com esse desafio de clamar ao Senhor, dizer: Senhor, usa a minha vida para que nós possamos viver um tempo melhor. E que eu não possa ser como Sansão. Que eu não possa deixar a história passar sem realizar a tua vontade e apenas realizar ela nos últimos momentos. Mas que nós possamos ter a oportunidade, Pai, de vivermos a tua vontade a partir de hoje, a partir deste momento, a partir desta ocasião, desta oportunidade que o Senhor nos dá, para que nós possamos realizar os teus feitos conforme a tua vontade. E aí sim, Pai, quando chegarmos no final da nossa vida, se cumprindo a tua vontade, que nós possamos dar o testemunho de que combati o bom combate, guardei a fé, marquei a minha história com o Senhor e vou deixar um legado, Senhor, depois da minha partida, para que outros continuem essa história, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.